Bom, peguei aqui a camisa do game, né, para mostrar. Não sei se vai dar para mostrar na câmera aí. Dá para ver aí? Dá para dar uma geral? Compliance em ação, dentro de um arcade. Tem uma galerinha aqui que gosta, no online tenho certeza que tem quem goste também. E aí comecei a falar um pouquinho da minha história com o game, né? Eu sou o Sérgio, diretor executivo da Target Multimídia, fanático por retro games. Vim lá do Atari, do Odyssey, do TK-90X, ZX Spectrum, MSX, Karateka. Karateka era um dos jogos da época, muito, muito, muito legal. E, felizmente, eu consegui transformar a minha paixão no meu trabalho. Sou feliz, né? Esse menino aqui, eu trabalho na Target há 23 anos. A Target tem 26. Esse menino Lázaro Ramos aqui, Kenner Borges, cosplay de Lázaro Ramos, ele está comigo há 20 anos. Isso tudo não. Não, já eu tenho 23 de Target. É 16. Só 16, cara? 16, pouca coisa. Então achei que era mais. Enfim, a gente tem muita história para contar, né? Vocês imaginam, o nosso objetivo sempre foi entrar nas empresas, tirar o conhecimento da cabeça das pessoas, criar os treinamentos digitais mais bacanas possíveis, transformar aquelas informações densas, que nem sempre as pessoas ali estão dispostas a aprender, em algo legal, divertido, interativo. E a gente tem uma caixa de ferramentas de soluções digitais muito grande. Né, com muitas opções. Aí a gente tem websérie, animação, computação gráfica, e-learning, game, um monte de coisa que aí, de acordo com a necessidade de cada cliente, a gente avalia, vê o que é mais interessante, pensando na infraestrutura que a empresa tem disponível, características do público-alvo que influenciam muito nessa escolha também. E aí a gente vai decidindo e vai fazendo e vai criando um relacionamento com os clientes também de longo prazo, para entender se a gente realmente está conseguindo as transformações, que são os nossos maiores objetivos, né? As transformações comportamentais, né, do treinamento. E aí a gente vai medindo esse sucesso de acordo com as informações que a gente tem, e sempre tirando um coelho novo da cartola, associado à evolução da tecnologia, para o pessoal sempre que olhar. Bom, não sei se o pessoal estava aqui mais cedo, né, mas teve gente falando que treinamento mais bacana que eu já vi na minha vida, é para a gente continuar. É por isso que a gente está há 26 anos e 23 anos, né, trabalhando na mesma coisa, porque a gente até hoje escuta que a gente fez o treinamento mais legal da minha vida. A gente trabalha com muito amor ao que a gente faz. Então a gente conseguiu transformar uma paixão numa coisa profissional para a gente conseguir trabalhar com amor. Então, o produto fala por si, depois vocês vão ver aí, eu não preciso falar tanto. E então, uma coisa interessante que a Target é uma empresa que é apaixonada por tecnologia, mas a gente prefere vender muito mais a ideia que a gente é uma empresa criativa. Porque é muito comum alguns clientes procurarem a gente. Vocês trabalham com realidade aumentada, trabalham com óculos de realidade virtual, mas aí eles querem fazer um treinamento que para aquela tecnologia não cabe. E a gente percebe muito que eles estão vindo meio que na crista da onda. Está na moda usar realidade virtual, então vamos fazer um treinamento. Eu quero um treinamento de realidade virtual. Inteligência artificial. Então nem para pensar como que aquela tecnologia vai de fato gerar valor para ele. Vai proporcionar que ele alcance os objetivos que ele deseja e realmente resolva algum problema que exista, né? Alguma dor que exista ali para eles. Então, geralmente eles procuram a gente alguns procuram com essas ideias, né? E primeiro a gente dá um passo atrás, fala, calma, vamos entender qual que é o problema, o que você realmente precisa. Aí vai conversar com o cliente, entender o contexto dele, a realidade, o público-alvo, qual que é o conteúdo que ele precisa passar, qual que é a informação que ele de fato quer que os colaboradores absorvam e de fato que seja transformado, de fato que gere mudança, né? Que gere a mudança na empresa. Porque é isso, boa parte dos nossos treinamentos, ou praticamente todos, são treinamentos voltados para comportamento. Então, como que a gente vai engajar essas pessoas e convencer essas pessoas que aquela informação que a gente está passando para ele é de fato positiva e importante para ele no dia a dia. Então, se a gente coloca simplesmente uma tecnologia que é da modinha, mas não passa informação,
a pessoa vai entrar lá, vai brincar, vai divertir pra caramba. Vai ter um engajamento inicial super legal, né? Vai ter um pico assim de acesso. E aí você pergunta para ele depois do treinamento, o que você achou do treinamento? Legal. Mas e o que você aprendeu? Ah, não, é legal, né? Tem lá o bonequinho, né? Passando aqui, eu vi o bonequinho ali, saí tipo aquele game que você saía procurando na rua, como é que era o nome? Caça Pokémon. Pokémon, já procuraram a gente querendo fazer esse treinamento, mas e aí, qual que é o objetivo? Mas o treinamento era operacional, você não cara a montar pneu de caminhão, alguma coisa assim. Então não tinha nada a ver, mas a pessoa queria lá o negócio caçar Pokémon, beleza. Não fala mal do treinamento de caça Pokémon, não. Não, eu acho legal, eu joguei pra caramba, joguei demais. Só não pulei muro. É realidade aumentada, né? Só não pulei muro pra caçar Pokémon, essas coisas assim, mas teve cliente nosso que teve que entrar em contato com o Google e com as empresas que faziam esse joguinho para poder limitar. O pessoal estava pulando o muro da empresa para pegar Pokémon lá dentro da empresa. E era siderúrgica. Era siderúrgica? Será que a representante dessa siderúrgica está nessa sala? Acho que não. Sim. Posso falar que ela é de tubarão. Não fala. Não, Nós estamos no evento de compliance, Kenner. Não, mas é uma coisa boa, porque isso é uma coisa que eles realmente divulgam, porque é a questão da segurança, né? Segurança operacional. Então, as pessoas fora da empresa pulando lá, então eles trataram essa questão. Tá bom, não é informação sigilosa, não. Não. Então, beleza. Mas aí voltando para Target, né? O que a gente faz? Então, é essa que é a nossa vertente, é olhar para o cliente, entender qual que é o problema dele, e aí a gente, com a nossa criatividade, com as soluções que a gente tem disponíveis, ou se a gente não tiver disponível, a gente cria, que vai ser a melhor para ele naquele momento, né? Aí a gente avalia também a questão de maturidade, né? Ver se o público-alvo, se a empresa está preparada de fato para receber aquele tipo de ferramenta, né? Porque muitas vezes pode ser que um treinamento que a gente chama na Target, né? Um e-learning Target padrão, convencional, vai ser a melhor alternativa para ele, vai ser a melhor ferramenta. Então é isso, a gente sempre olha para o cliente e uma coisa que a gente sempre vende para eles também, uma ideia que sempre vende, a gente passa para o cliente. A gente é uma empresa criativa, então a gente não é especialista no conteúdo deles. Então geralmente a gente conta muito com a parceria desse cliente, a gente sempre constrói o treinamento no mínimo 4 mãos. A gente a gente tem esse envolvimento muito grande do cliente, porque é isso que vai fornecer para a gente também uma bagagem de informações que vai permitir a gente, de fato, criar ali uma narrativa envolvente e que vá alcançando ali, tratando esses principais pontos que a gente identifica, né, que são os gaps, as dores do cliente, e a gente vai tratar ao longo desse treinamento. O tempo inteiro é cocriação, né? O tempo inteiro a Target, mais cedo eu usei essa expressão, a Target é a escada, o cliente é que sobe. A gente não tem conteúdo, a gente tem as ferramentas para o sucesso do cliente. Né, que é o objetivo final do treinamento, mudança comportamental, ou seja para treinamento comportamental ou mesmo técnico, né? Aí indifere. Beleza? Beleza. Como é que é? E aí tem uns treinamentos que a gente desenvolve, né? Então, uma coisa que a gente gosta muito, que é sempre pensar qual vai ser o primeiro ponto. Acho que boa parte que é estudante de direito ou da área de direito, né? Tem uma coisa muito importante, porque trabalha-se quando vai falar um treinamento de código de conduta, compliance, treinamentos que geralmente envolve regras, políticas e procedimentos. Dentro da empresa, isso já muitos colaboradores têm resistência, têm uma certa barreira com isso, porque tudo que fala que são políticas, normas, procedimentos, eles entendem como engessamento, né, cercando eles ali de realizar suas atividades, de ter uma convivência normal dentro da empresa, que eles consideram normal dentro da empresa. E aí, o primeiro ponto nosso vamos quebrar essa barreira, vamos acabar com essa barreira que existe. O nome compliance já cria essa barreira. Falou compliance, código de conduta, treinamento de segurança, um outro tipo. Porque é um nome chique, né? O compliance é um nome chique pra caramba. Nossa área tem uns nomes chiques também. Long Life Learning, como é que é? Lifelong Learning. Taxonomia de Bloom. Que assusta também, mas é
Mas de vez em quando é legal, né? Bem visto. E aí a gente já começa, a gente já pensa uma narrativa que vai de fato quebrar essas barreiras, esses preconceitos logo no início. Então a gente já pensa uma narrativa que no início do treinamento a gente já começa a romper essa barreira e aproximar esse público-alvo, né, esse colaborador, da informação, do conteúdo que a gente quer passar. Então, como que a gente faz isso? Primeiro, a gente vai, nessa narrativa, a gente constrói uma história, geralmente a partir do storytelling. Então, seja qualquer tipo de treinamento, a gente sempre tem essa questão do storytelling. Como é que história a gente vai contar da primeira tela até a última tela. Então, por exemplo, tem treinamento que a gente faz de código de conduta ou compliance, que a gente entende que para aquele público-alvo, para aquela empresa, é legal a gente começar já com uma voz que represente a empresa. Então, às vezes, vai com um presidente, um diretor, ou alguém da área de compliance. Que já chama na responsabilidade de cara também. Opa, o presidente está no treinamento, o negócio é sério. Isso. Porque é isso, é uma questão também que às vezes acontece nas empresas, que é um desafio, que é o envolvimento da alta gestão, das lideranças com alguns treinamentos, com alguns temas. Então, geralmente, quando a gente consegue ter essa pessoa, né, dependendo do objetivo, da necessidade, ter essa pessoa já abrindo o treinamento, a gente já gera esse impacto no colaborador. Ele vê que assim, é uma coisa que a alta liderança, é uma ideia que a alta liderança compartilha, defende, e que aí ele já passa a olhar para o treinamento, para aquele conteúdo, de uma forma diferente. Então, são várias formas, né? Às vezes a gente começa com exemplo, começa com um case engraçado. Outro detalhe importante, comentei mais cedo. Colocou o presidentão lá, beleza, bacana. Logo depois, ele percebe que tem uma pessoa ali do nível dele dando depoimento também. Sim. Mas na próxima tela, ele vê que tudo foi fotografado, filmado ou desenhado dentro da própria empresa. Então, esse nível de personalização que a gente chega é muito importante para a pessoa perceber que aquilo ali é um conteúdo feito para ele, às vezes até por colegas dele, né? Isso. E o mais importante, né? A gente tenta sempre adaptar a linguagem dos nossos treinamentos para esse público-alvo. Então, a gente vai olhar ali para a empresa. Algumas empresas, né, tem que eles chamam de tom de fala, né? Alguns manuais, algumas diretrizes orientativas de tom de fala. A gente entende qual que é esse tom de fala e a gente procura ter essa comunicação mais direta, mais aproximar o máximo possível desse colaborador. E aí também utilizar uma linguagem, né, termos, expressões, construções de frases, que realmente ele vai absorver de uma forma muito fácil, de uma forma simples. E quando a gente trata, por exemplo, de um treinamento de código de conduta, de compliance, que são treinamentos, são conteúdos, né, que quando a gente pega ali o... Posso ou não posso? Posso ou não posso. É um material, hoje PDF, né, mas quando era impresso, pegava ali uma cartilha com 40 páginas, cheia de pode ou não pode. E aí a gente, né, já olha para esse conteúdo e beleza, vamos fazer um filtro aqui e vamos ver dentro de cada tema quais são as principais informações que a gente precisa passar para esse colaborador. E aí a gente tenta, a maioria das vezes, tirar essa questão do não pode e trabalhar mais com um posicionamento positivo. Então vamos focar nas boas atitudes, nos comportamentos que a gente considera que são os comportamentos ideais e adequados para a empresa, que isso aí quase que automaticamente ele vai também refletindo sobre outras coisas que do dia a dia dele, a partir dos cases também a gente cria ali no treinamento, que não são adequados para a empresa. E a maioria das vezes também, esse colaborador, ele acaba entendendo que as diretrizes, as orientações que estão ali, são coisas que vão ao encontro dos valores dele, de coisas que ele já pratica em casa, que ele aprendeu em casa, mas que por falar que é um treinamento de código de conduta de compliance, essa pessoa já tende a ter uma resistência. Aí você começa a explicar com exemplo simples, por exemplo, se você está numa fila, né, o Sérgio gosta muito de usar o exemplo da padaria, né, Sérgio? Que aí você está na padaria, você recebe o troco errado, você leva o troco para casa, o troco errado, ou você vai devolver para a pessoa e falar, não, o troco tá errado. Então a gente começa com essas coisas simples, né, do dia a dia, e a pessoa vai entendendo ali. Aí ele
vai ter quebrando esse gelo, essa barreira, e ele entende que assim, boa parte das coisas os treinamentos falam, que essas políticas falam, são coisas que estão relacionadas ao dia a dia dele, e principalmente dentro e fora da empresa. E isso não é uma exclusividade da área de compliance, porque a gente historicamente trabalhou muito com a área de segurança do trabalho. Então, essa coisa de levar a segurança para dentro de casa, a gente começou a aprender por aí, né, Kenny? Isso que mesmo. É treinamento cultural do mesmo jeito, né? Mudança de cultura o tempo todo. De comportamento. E são comportamentos que você não vai ensinar para o cara que ele tem que ser de um jeito dentro da empresa e da porta para fora ele pode ser do jeito que ele quiser. Não funciona assim, né? Ele não vai... não, aqui eu tenho que fazer assim. Ficar se freando diante de dilemas. Isso aí ele vai acontecer fora da empresa também. Tanto para segurança quanto principalmente para compliance, às vezes, eu acho. Principalmente. Não é? Bom, acho que a introdução nossa sobre a Target, como a gente trabalha, essa. A gente acabou se estendendo um pouco mais. E a gente selecionou alguns projetos, né, que a gente desenvolveu sobre o tema de compliance, né? E a gente pegou aqueles que a gente teve abordagens e situações de aplicações diferentes, diversas, assim, para vocês visualizarem, né, algumas formas que a gente cria e pensa os treinamentos de acordo com, mais uma vez, né, com a necessidade do cliente e o contexto que vai ser realizado. Vamos lá. Esse aqui é o treinamento de código de conduta que a gente fez para a Localiza. É um treinamento que a gente, né, chama na Target, que é um treinamento e-learning padrão Target, que é um treinamento que a gente tem ali, geralmente, né, ele é mediado por um apresentador que a gente grava com ele em estúdio. E aí é muito importante porque, nesses casos, porque o apresentador ele vai ser aquela pessoa que vai tirar, de certa forma, a frieza do treinamento. É o fio condutor que humaniza o treinamento. Humaniza o treinamento, ele vai aproximar o colaborador, o tempo todo passar alguma informação ali para ele, alguma dica, quase conselho, né? Então, ele tem esse papel, assim, de ser a pessoa que vai amarrar todo o treinamento. Então, geralmente tem esse apresentador, tem as telas com textos, com infográficos, com fotos. A gente trabalha também com atividades interativas. Então, a gente pensa nessa distribuição da atividade interativa dentro dessa jornada. A gente pensa assim, para esse conteúdo, qual que vai ser a jornada, né? Anteriormente, 40 minutos. Então, como que a gente vai utilizar uma atividade interativa, ou seja, um quiz, ou algum recurso que a gente vai conseguir manter esse engajamento, essa atenção do colaborador. Porque a gente sabe que quando você faz um treinamento online, né, você tem, depois de um certo tempo, o seu nível de atenção ele começa a baixar. Então, o nosso desafio é manter esse nível de atenção lá no alto, assim. Não deixar o aluno desviar e perder o foco no treinamento. Então, é a chacoalhada na cadeira de vez em quando, né? Você exatamente. traz uma atividade interativa, opa, agora eu tenho que focar. Isso, então, assim, de repente vem um apresentador, depois vem uma tela com alguns textos, algumas informações, aí vem uma atividade que aí traz ele, é um momento que, né, para ele já pensar, refletir sobre alguma situação nova ou sobre algumas situações, algum conteúdo que já foi passado ali, né, há pouco tempo. Então, a gente vai fazendo essa dinâmica durante o treinamento para poder manter esse engajamento dos colaboradores. Então, agora eu vou passar a gente vai tocar para vocês só um demo, tá? De mais ou menos uns 40 segundos desse treinamento.
Quer complementar isso aí, Sérgio? Beleza, não, para mim tá ótimo, é isso aí. Então, Deu vamos- para ver que a gente utiliza, né, infográfico, apresentador aí chegou a aparecer, o momento Não, que nesse não. Esse É. a gente não. Então, assim, a identidade, você estava falando da identidade da linguagem e tudo mais, Sim. é óbvio, né, dá para perceber aqui que a gente também pega o manual de aplicação de marca de cada empresa. Os nossos produtos são sempre, os nossos treinamentos são sempre personalizados, a gente não tem treinamento de prateleira. Código de conduta talvez até poderia ter algo que seria de prateleira, porque tem algumas regras similares. Mas a gente não acredita em treinamento de prateleira, não é o que a gente desenvolveu ao longo desses 26 anos, essa parte da imersão no mundo do cliente e mostrar no final das contas um resultado que é a cara do cliente, para a gente é fundamental para o engajamento e sucesso do treinamento. É isso mesmo, porque muitas vezes os exemplos, as atividades que a gente cria, é porque a gente teve uma conversa ali com os especialistas da empresa, a gente entendeu o contexto, então eles trazem para a gente situações do dia a dia, que aí a gente vai representar essas situações. E aí os colaboradores, mesmo que seja representar essas situações em outro contexto, por exemplo, é uma empresa de uma padaria, né? E aí a gente, como é um tema delicado, a situação é delicada, a gente coloca no contexto das pessoas jogando futebol. Mas, a narrativa, o exemplo é criado de uma forma que os colaboradores facilmente identificam a mensagem que está sendo passada ali. E ao mesmo tempo a gente também não cria aquele caso de gerar um desconforto entre os colaboradores da empresa. Mais cedo eu comentei sobre o caso do cafezinho da VLI. Se não me engano, é um fato real, que a gente simplesmente animou, transformou no storytelling. E nesse caso não tem problema, é uma situação corriqueira e tal. Mas acontece em situações como o Kenner está falando. Às vezes a empresa tem alguns casos, isso é uma característica mais de treinamento de compliance, né, especificamente. E aí a gente pega, se bem que na segurança do trabalho também acontece. O pessoal às vezes opta por, não, vamos mexer com um ambiente lúdico, vamos fazer uma viagem no espaço, vamos fazer um jogo de futebol, como a VLI fez e tal, que é legal porque você leva para o mundo de algo que a pessoa gosta. Né? Aí já é um outro aspecto interessante, né? Que é sair do ambiente, de filmar tudo internamente, que o cara já está vendo aquele ali o dia a dia inteiro e tal. Às vezes você leva o cara para um ambiente, para uma coisa que não tem nada a ver, mas trazendo os contextos e tudo do que nos interessa, né? Então isso é uma característica, foi bem lembrado, de personalização de treinamento que, assim, nos ajuda muito no alcance do objetivo final e engajamento do público-alvo, né? Isso mesmo. Agora vamos para o próximo exemplo. Esse aqui é o case da MRV, né? Que é bem interessante, porque o nosso primeiro treinamento para MRV foi de código de conduta. Você tem até uma história engraçada. Eu sou fã da MRV, né? Quem estava aqui mais cedo deve ter percebido. Sou fã do Alex, que é aquele que está ali, ó, no Cultura de Integridade. Porque, nem foi o Alex, essa história nem foi com o Alex, foi com alguém da área de treinamento que chamou a Target pela primeira vez para conhecer o trabalho da Target. E aí, a gente falando muito sobre isso aqui, né, apresentando a empresa, isso tudo que vocês já escutaram, aí uma bela hora assim, veio na minha cabeça, eu soltei, olha, no final das contas, a Target transforma temas que as pessoas não costumam achar muito, muito interessantes em coisa legal. O frigir dos ovos é isso. Aí a pessoa olhou para mim, então tá bom, então toma o código de conduta, você já trabalhou com ele? Você conhece um código de conduta? Não, deixa eu ver. Tá, muito prazer. E aí daí pra frente, a gente tem uma carreira longa aí com a MRV, o Kenner vai mostrar uma parte dos treinamentos, e aí o contato nosso com o compliance de 6 anos, 7 anos, né? O Alex me corrigiu hoje, mas 7 anos. Isso. Desenvolveu e fluiu e chegou onde chegou. Até a gente tem um game próprio sobre esse tema, né? Quem diria? Isso mesmo. E aí, do código de conduta, a gente desenvolveu vários treinamentos para a MRV, para várias áreas, mas a gente selecionou só os treinamentos relacionados ao compliance. E aí, um tempo depois, a MRV, eles quiseram treinar os colaboradores, eles elaboraram ali e quiseram reforçar com os colaboradores as políticas anticorrupção da empresa. Que aí é um outro tema que
o Código de Conduta ele trabalha um pouco, mas as políticas anticorrupção, elas são mais específicas, mais focadas em um assunto específico. E aí eles convidaram a gente para poder trabalhar, né, mais uma vez nesse projeto. E a gente criou esse treinamento, que é o Cultura de Integridade. E ele a gente teve uma solução ali bem interessante, porque esse treinamento são políticas anticorrupção. Então a gente precisava trabalhar com muitos exemplos, muitos cases, muitas situações. E aí a gente não dava para a gente utilizar o ambiente da empresa, né? Porque é um tema muito delicado. Nem os colaboradores. E muito menos os colaboradores. Como né? atores, né? Mais cedo a gente falou dos Brad Pitts que a gente descobre dentro das Isso. empresas. Nesse caso não deu. A gente gosta muito de trabalhar no nosso treinamento de código de conduta, utilizando também imagens dos colaboradores, que é mais uma forma de gerar essa identificação, né, entre eles. E geralmente também, claro, que pede que sejam selecionados os colaboradores que sejam um exemplo, né, na empresa. E aí, para esse tema, não cabia. Até algumas telas que a gente utilizou que eram telas mais genéricas, mas quando trabalhavam assuntos mais específicos, não daria para trabalhar com eles. Então, qual foi a solução nossa? Vamos utilizar atores. A gente contratou 3 atores, a gente criou um ambiente, né? MRV é uma consultora, a gente criou ali um cenário fictício, né? Uma história fictícia que se passava em uma pequena agência de carros. E aí a gente foi criando ali, a partir desse cenário, a gente conseguiu representar, criar as situações e passar as mensagens, né? Forma de exemplo, para os colaboradores de uma forma leve, porque a gente trouxe um tom cômico para os atores, né, mas sem exagerar, para os colaboradores não se perderem, né, no conteúdo. Então a gente trabalhou com isso, com os atores. E a gente trouxe também uma narrativa que na época estava bem interessante, não sei se vocês assistiram, quando lançaram um filme que foi derivado da série Black Mirror, que era um filme interativo, que acontecia algumas situações, e aí você, com o controle da sua Smart TV, você fazia a tomada de decisão. E aí tinha o desdobramento da história a partir dessa decisão. A gente trouxe essa ideia para o treinamento. Então, que é o vídeo interativo. Né? Isso, e que é o recurso de vídeo interativo. E a gente trouxe esse recurso para esse treinamento, né? E foi uma solução muito interessante, porque a partir das decisões que o aluno tomava, tinha um desdobramento da história, se era uma decisão ruim, tinha um desdobramento negativo, uma reflexão sobre esse desdobramento, né, sobre esse tipo de escolha, esse tipo de decisão. E aí, ou a história continuava, né, e aí ele tinha a oportunidade de sempre voltar para uma coisa que a gente sempre faz também, que é sempre dar oportunidade do colaborador, né, se você errou, que é o que a empresa também quer no dia a dia. Se você errou, você tem a oportunidade de fazer correto, fazer certo. Então a gente sempre dá a oportunidade do colaborador voltar em um outro caminho e refazer aquela situação e fazer de uma forma correta. Até mesmo porque, só um parênteses, quando a gente faz um vídeo interativo como esse, e acredito que quem viu esse filme e navegou por ele deve entender bem o que eu vou falar, você fica louco para voltar tudo e fazer as outras opções para poder ver o que queria acontecer, né? Para poder conhecer todo o filme, né? Isso. E isso é legal, porque aí você aprende o positivo e o negativo e tá ali aprendendo sem perceber que está aprendendo, divertindo, entretido. Uhum. E aí a gente teve também o treinamento do momento com o jurídico, que foi um treinamento mais focado mesmo nos colaboradores da área do jurídico, e teve o trabalho digno, que é um tema, a gente pegou, foram selecionados alguns temas, né, do Código de Conduta, principalmente relacionados a direitos trabalhistas e assédio, né, seja assédio moral, assédio sexual, para trabalhar esses temas, né, de uma forma mais detalhada. Então a gente aprofundou um pouco mais, porque no Código de Conduta a gente passa de uma forma mais generalista sobre alguns temas, né? A gente não aprofunda tanto, e esse a gente aprofundou muito nesses temas. E aí eu vou mostrar para vocês agora o exemplo do vídeo interativo que a gente criou para o treinamento da MRV. Não, tem que... Deixa eu ver se foi. Começou.
Lucas Franco é vendedor na loja de carros Manobra Car. Ele precisa contratar um fornecedor de peças para poder liberar os carros que estão parados no pátio. Seu superior de vendas, José Ligeiro, o Ligeiro, está pressionando Franco para liberar logo os carros, de modo que eles possam ser vendidos. Afinal, eles precisam bater a meta do mês. Olha, tem que inserir aí a peças 24 horas nessa cotação sua. Tudo bem, tudo bem. Ele ainda pediu que Franco incluísse na lista de cotação a empresa Peças 24 Horas. Isso foi a pedido de seu parceiro, o João da Repartição, que é quem trabalha no órgão público responsável por emitir documentos de carro e é também sócio da empresa. Franco fez a cotação com os fornecedores e, após avaliação dos critérios preço, qualidade, integridade, concluiu que a melhor proposta foi a da loja By Peças. Mas antes de contratá-la, preferiu validar com seu superior. E aí, Franco, terminou aí? Eu acho que é isso aqui, ó. Deixa eu ver Dá uma o que olhada. você acha. Ligeiro, após analisar as propostas, disse para Franco fechar com a loja Peças 24 Horas. Vamos fechar com a peças 24 horas. Oi? Não, vai ficar só um pouquinho mais caro do que a By Peças, mas eu vou tentar uma negociação lá, eu consigo melhorar essas condições. Eu conheço o dono. Mas que isso, Ligeiro? Essa empresa foi reprovada em todos os critérios de avaliação, inclusive no de integridade, e mostrou que eles estão respondendo a 2 inquéritos. Sonegação de impostos e pagamento de propina. Estão super queimados aí no mercado. Ai, tanto faz resultado de avaliação, reputação. Olha, o importante é a gente ficar bem, ganhar ponto com o João da Repartição. Ô Franco, a gente nunca sabe quando a gente vai precisar de um favorzinho dele, é ou não é? Hã? Ó, Peças 24 horas, vai por mim. enfim. Pra ontem. Se você estivesse no lugar de Franco, o que você faria? A. Contrataria a empresa Peças 24 Horas, pois foi a orientação do Ligeiro. B. Contrataria a Peças que 24 Horas, o aluno, mas né, ele tem que relataria fazer o a tomada caso de no decisão. canal confidencial. Gente, o óbvio nunca é óbvio, Informaria tá? ao Ligeiro que O que é não óbvio irá pra gente contratar pode não a ser Peça tão 24 óbvio Horas pros e outros. relataria o caso no canal confidencial. Ô, Ligeiro, olha só. Oi. Você me desculpe aí, mas infelizmente eu não vou poder atender seu pedido, não. Oi? Nós não vamos poder contratar a peça 24 horas, não. Por quê? Porque isso vai contra os princípios e as regras da empresa. Tá, você me desculpa, mas Que isso, Franco? conte comigo para isso. Que isso, Franco? Muito bem. Respeitou o critério integridade na avaliação dos fornecedores e não foi conivente com a atitude errada do Ligeiro. E ao relatar o fato no canal confidencial, contribuiu para que a situação seja investigada e não volte a acontecer, além de estar protegido por ter feito a coisa certa. Temos que ter sempre em mente que a escolha de fornecedores e terceiros reflete diretamente na imagem da MRV. E se fizerem algo errado em benefício da empresa, ela também será responsabilizada. Lembre-se disso antes de fazer uma contratação ou parceria e conte com o apoio do Compliance para realizar a due diligence de integridade. Então é um case que a gente conseguiu trabalhar ali vários temas importantes, né? Do diligence, a questão de favorecimento, Conflito de interesse. conflito de interesses, né? Então a gente conseguiu trabalhar vários temas importantes dentro de uma atividade interativa de uma forma bem E leve. dentro desse treinamento a gente tem o quê? Uns 6 vídeos como esse? Isso. Ou seja, aí você passou disso daqui, aí depois você vai ver um pouco mais de conteúdo. Aí você lê um pouquinho, vê uma foto, um infográfico, um vídeo no estúdio, depois volta nesse mesmo caso. E ele vai evoluindo. Aí o João da Repartição já está oferecendo convite, Presente, convite, né? Convite ingresso para o carnaval Isso. e tal. É bem legal. Eu gosto muito desse treinamento. Agora vamos para o próximo case, que é um treinamento de código de conduta que a gente criou ali uma solução que foi um treinamento, uma gamificação. Que é a gente pegar esse conteúdo, né, do código de conduta, criar uma narrativa, uma história para ele, em um cenário totalmente fictício, né? E aí inserir nesse conteúdo, nessa narrativa, mecânicas do game, que aí você pode selecionar o personagem, você tem pontuação, tem conquistas,
E aí a gente, esse aqui foi bem inspirado no Stranger Things, né? Que a gente trabalha com o mundo invertido. E aí a gente criou esse treinamento criando essas situações, né? As situações são apresentadas e aí nesse cenário e sempre em alguns momentos a gente traz ali as políticas da empresa, de código de conduta dela. Aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora. E esse treinamento ele teve um aspecto muito interessante, porque não foi só o treinamento, o e-learning que a gente criou, né? A gente teve toda uma campanha de divulgação, de engajamento, de mobilização na empresa. Então a gente criou essas peças que eles colocaram em pontos, né? Físicas, né? Físicas. Totens desses personagens aí, né? Isso, totens, que eles distribuíram pela empresa para poder fazer a divulgação, como se fosse um filme, né? Um lançamento de um filme Com mesmo. os QR Codes que davam acesso ao treinamento. Com os QR Codes, e eles também recebiam esse card, né? Acho que por e-mail, para poder clicar e acessar o treinamento. E esse tipo de treinamento ele tem um aspecto muito interessante, porque a gente consegue manter o colaborador o tempo todo engajado, porque ainda mais se ele for competitivo, né? Você tem uma missão, você tem um objetivo para cumprir nesse treinamento, então você não quer perder pontuação, ele não quer perder as conquistas, né? Então, à medida que você vai alcançando outros objetivos menores dentro do treinamento, você tem as conquistas, então eles não querem perder isso. Então, uma forma de gerar esse engajamento, o interesse muito alto assim, dos colaboradores. Então, esse foi um treinamento que a gente chama de treinamento gamificado. Então, a gente traz a bagagem teórica dentro de uma mecânica de game. E a gente vai para outra situação, um outro case agora. Deixa eu ver se deixa eu voltar. Que esse especificamente, ele foi para o Supergas, ele teve uma outra abordagem. É um game, porque não é um treinamento gamificado. Ele é um game. Os colaboradores já tinham passado em um momento anterior pelo treinamento de... Pode dar o parênteses na diferença do game para o treinamento gamificado? O treinamento gamificado, ele passa conteúdo e ele traz as atividades interativas. O game parte do pressuposto que você já sabe o conteúdo, ou teria que saber, e você vai só jogar. Isso. Então, vocês tinham passado por esse momento do treinamento. E aí a gente criou esse game. E teve um outro ponto bem interessante, porque a empresa colocou totens espalhados em algumas áreas da empresa. E os colaboradores poderiam passar lá e jogar. E aí entra com o seu número de matrícula, né, da empresa e joga. E foi muito legal, porque tinha momentos que tinha duas, três pessoas ao redor do totem participando, lá navegando pelo treinamento, jogando. E foi muito legal, porque aí teve todo junto com esse game, teve uma campanha grande de divulgação e das políticas, né? Então, além do game, eles recebiam também por e-mail algumas pílulas, né? Com dicas de comportamentos, né? De comportamentos éticos dentro da empresa. Então, foi todo um projeto que esse game fez parte. Não foi o game de uma forma isolada, foi o game dentro de um contexto maior. Deixa eu voltar uma. O aproveitamento?
Registrar o usuário, Sim. registrar o aproveitamento, registrar... Aí funciona como LMS de treinamento, né? Você tem todas as informações aí de quem fez, quem não fez, chegou até o final, quantos pontos fez, quanto tempo ficou jogando. Aliás, esse back-office dos games é muito rico de informações e é muito legal de conhecer a fundo, assim. É config... Isso, como o trabalho, ele é, esse game, como todos os outros, eles são configuráveis, né? Então, lá na etapa de pesquisa e criação de conteúdo e diagnóstico, a gente percebe o que vocês precisam, o que vocês querem e realiza. Você quer que no final o próprio aluno veja o que ele teve ou não? Você quer que só o administrador veja determinado... Isso aí é tudo configurável. Tá? A gente tem, os dados estão lá. O que a gente vai mostrar, a gente escolhe. Só pedir para o pessoal das perguntas fazer no microfone, senão quem está online não... Tem alguma estratégia para o game não virar uma estratégia de procrastinação, para o colaborador ficar jogando tanto que talvez o rendimento dele caia? Então, tem um jeito de evitar isso? Tem. Normalmente, a gente... Ótima pergunta. Ele pode jogar uma vez. Então, a jornada tem ali de 20 minutos o game, né? Então, a jornada de 20 minutos, 30 minutos. Então, ele jogou, chegou ao final do treinamento, encerrou, recebeu a premiação, fechou. Ele não, pelo menos, a gente pode deixar aberto para ele jogar várias vezes. A gente pode deixar o cara jogar só no ambiente externo. Tem várias estratégias. Aí a gente tem que pensar o que funciona melhor. Isso. Normalmente, a maioria dos nossos clientes pedem para que jogue uma vez. Jogou, encerrou, né, tem a sua nota e aí segue para um outro processo. Um ou outro, dependendo do qual que é o que eles querem reforçar, se é um treinamento curto, dependendo do objetivo, aí eles pedem para deixar liberado. Aí no final tem a opção lá de refazer. Pode liberar num horário específico. Isso. Pode liberar. O horário específico resolve bem essa questão. Assim. Deixa eu jogar aqui. Posso falar? Quando a gente está trabalhando com treinamento gamificado, isso aí não é um problema, porque o cara está fazendo um treinamento. Mas quando a gente está trabalhando com um game, foi bom ter explicado a diferença anteriormente, o game geralmente ele está associado a uma campanha que vai, igual aqui, por exemplo, a gente liberou o game e a gente vai dar a premiação aqui e tal. Geralmente na empresa funciona dessa forma também. Então, pelo menos nesse período, ou nessa semana, o pessoal tenta ser mais flexível e liberar a galera mesmo. Se vai ter um maníaco, igual a gente tem um aqui na sala, que vai ficar jogando o dia inteiro, beleza, tem 250 outros ali que estão jogando com parcimônia. Esse é um treinamento que a gente produziu para a CBA, que ele também teve uma estratégia que é um game. É uma estratégia semelhante ao que aconteceu com o da Supergás. Eles tiveram um outro treinamento só com a bagagem, né, do código de conduta, e aí a gente criou esse game para poder ser um reforço para eles em relação a essas políticas. E aí o ambiente que a gente criou foi de uma viagem no tempo. Então você tem um investigador que ele viaja no tempo, então ele vai em algumas épocas específicas, vive o contexto daquela época, naquele contexto daquela época ele vivencia, ele passa por uma situação que ele tem que fazer uma tomada de decisão baseada nas políticas, nas diretrizes do Código de Conduta.
próximo agora. Agora é um case da VLI. A gente já produziu, antes desse case que a gente vai mostrar o vídeo, a gente já havia produzido para a VLI um treinamento de código de conduta. Em seguida, a gente, a partir das políticas relacionadas, né, ao assédio moral e assédio sexual, a gente foi criado um treinamento que chama Programa Integrar. Então a gente aprofundou muito nesses dois temas. E aí são treinamentos obrigatórios que todos os colaboradores da empresa têm que fazer. E a empresa trabalha com um programa de reciclagem. Então sempre que que o colaborador volta de férias, ele passa por esses treinamentos, mais uma vez por esses treinamentos. E eles perceberam que ficaria cansativo, né? Todo ano eles passarem pelos mesmos treinamentos. E aí foi criado o Rota VLI, que nada mais a gente pegou as principais políticas, né, ali do Código de Conduta e as principais informações que foram aprofundadas no treinamento do Programa Integrar e criou o Rota VLI. E nesse treinamento, a gente, apesar de utilizar essas informações, a gente criou outras situações, outros cenários, uma outra narrativa para poder manter e gerar esse engajamento dos colaboradores. É um treinamento e-learning, né, da Target, padrão Target, que a gente trabalhou com muitos cases, muitas situações de exemplos, assim. E para esse treinamento especificamente, a gente, agora que lembrei, acho que nem coloquei vídeo, deixa eu ver. Ah, não, tem um vídeo. Aí eu vou exibir para vocês aqui, só ver se o Sérgio tem alguma informação. E agora, acho que é o nosso último case, que é o da Norte Energia. Eles têm um programa, né, que chama Programa de Integridade, e a gente produziu primeiro para eles um treinamento de código de conduta, e que faz parte de uma campanha, que é esse programa. Então é algo que dura, assim, vai durando ao longo do ano, e sempre tem um lançamento de alguma pílula, de conhecimento, algum que a gente chama de microlearning, né, um treinamento curto, né, de 10 minutos, 5 minutos. Webséries, a gente trabalha também com criação de webséries, que aí são vídeos de 2 minutos, 3 minutinhos, que eles recebem em determinada época do ano, né, que faz parte, porque a empresa trabalha dentro desse programa Integrar, ela tem um cronograma com as campanhas que ela vai aplicar ao longo do ano. Então, a gente produz essas peças, né, de acordo com cada tema que vai ser trabalhado naquela campanha. Então, tem um treinamento, tem uns cards, tem uns panfletos e tem a websérie. A gente tem um relacionamento bem próximo com o pessoal da Norte Energia e lá a gente tem essa oportunidade de, no final do ano, já está chegando a época, inclusive, pensar quais os produtos a gente vai distribuir ao longo do ano. O que a gente
Porque muitas vezes acontece da gente ter uma contratação pontual para um treinamento específico. Nesse caso, é um contrato guarda-chuva que a gente tem essa possibilidade de pensar ao longo do ano o que a gente vai apresentar. No ano seguinte, a gente já pensa no que a gente apresentou no ano passado, né, verifica os erros e acertos, e aí calibra as ferramentas, tira novos coelhos da cartola. É um período onde a gente evoluiu, aí também tem novas soluções para apresentar. E aí, assim, vai seguindo as campanhas. Tem um videozinho curto, que é as animações produzidas para a websérie. Chegamos no grande finale. Esse microfone aqui está alto, hein? Estou até na dúvida se o outro estava ligado. Então vamos lá, né? O jogo já está no ponto aí. Então, esse é o game que a gente desenvolveu internamente, exclusivamente para esse evento. É um evento em paralelo a tudo que a gente viu no dia de hoje, é o lançamento desse game. Aproveitando que entrou aí a musiquinha, cada vez que você joga o jogo, entra uma trilha sonora diferente. Poucas pessoas acho que percebem. Você reparou isso? Mutou. Ah lá. E a gente vai colocar aqui agora a tela inicial. Vamos falar rapidamente sobre ele, porque a gente está muito ansioso para saber quem ganhou o campeonato, né? Distribuir os prêmios. O que foi? Não, para mim o mais legal é a coincidência de a gente tem muitas pessoas assistindo online, né? E a gente tem uma limitação física aqui do espaço para o presencial. O mais interessante é... Não vou falar por enquanto não, né? Não vou entregar o ouro não. Vamos deixar para o final. Bom, então aí, ó, a gente tem... Aliás, eu podia chamar aqui para explicar melhor do que eu. Uma pessoa, né? Mas vamos lá. A gente tem algumas fases, né? Onde a gente tem um volume de perguntas para cada fase. E você começa como aprendiz, especialista, vira perito, mestre, grão-mestre. Ali a gente tem um botão de ajuda, o botão do ranking, que a gente não pode clicar nele por enquanto. Última rodada e o botão jogar. A gente pode escolher ali em cima o avatar, né? O avatar, se você quiser mudar, tirar esse Laucalisto daí, ou quem, né? Laucalisto. Bom, aí tem características até de questões de diversidade também, né? No avatar. Aquele ali é o neutro, né? Às vezes a pessoa não gosta nem de escolher nenhum avatar, ele pega esse daí. Vai lá. Você vai de neutro, Kenny? Você se identificou com esse aí? Então tá bom. Jogar. Aí é o seguinte, você tem uma pergunta e você tem que correr contra o tempo. Aliás, você consegue dar um pause aí? Não, né? Seguinte, tem que ler e responder. Quanto mais rápido você conseguir responder, mais pontos você faz. O tempo está correndo lá em cima, ó, 30 segundos. Se eu responder em 20 segundos, eu faço 10 pontos. Se eu responder em 10 segundos, eu faço 20 pontos. E se eu não utilizar nenhum desses, pular essa pergunta, caso eu não saiba, pular a pergunta, eliminar uma resposta errada, ou mais 10 segundos de tempo extra, eu faço mais pontos ainda. Ó, perdeu a oportunidade aí, né? Então vamos lá, quais são os possíveis efeitos negativos de um conflito de interesse no trabalho? Perda de confiança dos colegas de trabalho, prejuízo à integridade e à ética da empresa, má alocação de recursos da empresa, todas as opções estão corretas. Ué. E aí? 2, 3 e 4. Ah, é? Vamos perguntar? Quais são as possíveis consequências legais para os agressores de assédio moral no trabalho? Quais que vocês acham? A 1, 2?
Quem está respondendo? Oh, ele acertou, parabéns, muito bem. Agora você não pode responder não, tá? O que é considerado um presente apropriado no ambiente de trabalho? 1, 2, 3 ou 4? Aí, muito bem. Olha lá, 16, gastou, ficou com 16 segundos ali e fez 24 pontos. Como uma pessoa pode denunciar um caso de assédio sexual no trabalho? Pô, essa se não souber. Responder ao assédio com atitudes semelhantes? O óbvio nem sempre é óbvio, gente, já falei. Aí a gente tem um fechamento dessa primeira rodada. Ó. A gente errou 2 perguntas, acertou 3, fez 13, 16, 12 pontos. A gente não utilizou nenhum pular, nenhum eliminar, nenhum tempo extra. Então a gente ganhou mais 50 pontos bônus por cada não utilização desses recursos. Beleza? Deu para entender? Você acha que já está bom, Kenner? Vamos jogar mais? Então, vamos para o grande finale mesmo? Então vai lá, clica no ranking. Vamos lá no último lugar? Porque ali em cima está muito surreal. Maria, só fez o login e não jogou. Sabrina de Almeida também. O Jones ali, gente, conheço ele. O Anderson Oliveira, conheço também. Aí, pode subir. Então vamos lá. Terceiro lugar. Ana Alice. Ana Alice está aí, por favor? Não. Então acredito que ela esteja online. Beleza. Thalita Souza jogou bem demais, não jogou? Eu achei que a Thalita ia ganhar. Eu estava achando que a Thalita ia ser a grande campeã. Mandou bem. Mas aí, do nada, mais que do nada, apareceu um Judá ali, bicho. Eu não entendi nada. E o Judá subiu igual uma flecha ali, consumindo todas as horas dele, jogando como um maníaco. Aquele sprint final, né? Sprint final, exatamente, cara. E eu fiquei muito feliz quando eu descobri que o Judá estava aqui assistindo as outras palestras, assistindo entre aspas, né? Porque ele estava fritando no celular no momento que as outras palestras estavam acontecendo. Isso para mim foi muito legal. Fiquei muito feliz mesmo. E ainda mais saber que o Judá mora aqui perto da gente, sabe? Ele está aqui no bairro aqui do lado. Bom, então tá lá. Com 47,667 pontos, Judá Henrique é o grande campeão do nosso Compliance em Ação. Por favor, Judá, manifeste-se. Pode acender a luz, por favor. Bom. Opa. Então, claro. Mas é isso mesmo. Judá, eu sei que você está ansioso para saber qual é o prêmio. Pode subir aqui, por favor. Quer falar alguma coisa? Quer comentar um pouco sobre sua experiência? Não? Mas eu acho que você gostou, né? Gostei. Então tá joia. Vamos chegar mais para frente aqui. Então aqui, ó. Aqui a gente tem uma caneca do evento, com a identidade visual do game, que você vai lembrar dele para o resto da sua vida, com certeza. A camisa do evento, com o game dentro do arcade também. Aí a gente tem M e G. Depois você pode... Acho que a G vai caber em você. Beleza? Tá feliz? Toca aqui então, cara. Depois a gente vai conversar sobre aquele estágio e tá bom? Muito obrigado. Opa. Então é isso, né, gente? Mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa para acrescentar? Acho que é só agradecer mesmo a vocês aí que participaram, ficaram até o final com a gente. Espero que o evento tenha sido positivo, tenha gerado aí conhecimento para vocês.
vocês conhecerem um pouco mais também sobre o trabalho da Target e também as possibilidades de treinamentos e de abordagens de conteúdos relacionados à área de vocês, né? Muito obrigado.